Alô amigos, esse é o canal RK Bahia e vamos para a análise do jogo Bahia 2, Ferroviário 2, resultado horrível para o Bahia, nas suas pretensões na Copa do Nordeste e realmente um risco muito grande para o Bahia não ter o seu objetivo alcançado na Copa do Nordeste. Aliás, a Copa do Nordeste é uma das prioridades do Bahia neste semestre, nesse ano inclusive. A Copa do Nordeste é prioridade. Claro, estadual é obrigação. Copa do Nordeste, antes do início da Copa do Nordeste, havia dois favoritos, o Bahia e o Fortaleza. O Bahia já não é mais o favorito. O Bahia, em 2 jogos, em 6 pontos disputados, só tem uma derrota e um empate. Um aproveitamento horrível diante de todo o investimento colocado. Claro que eu entendo que quando muda praticamente todo o time, ficou no meio de campo ali de 2022, o centroavante, coisa e tal, mas o posicionamento mudou. O Ricardo Goulart não era centroavante. Ficou mesmo foi o Rezende, o Mugni entra de vez em quando, o Daniel permanece. Aliás, o Daniel, que eu critiquei muito em 2022, sigo criticando em 2023, e ele segue titular do Bahia. Titular do Bahia. O único do meio de campo que era titular absoluto e que hoje não é titular é porque ele saiu, foi para o Vasco, porque senão, quem sabe, estaria titular ainda. Então, o meio de campo, que é, a princípio, né, eu considero ser o setor fundamental de um time, segue sendo o mesmo de 2022, que foi um time que, para mim, não aprovou. E segue sendo o setor do Bahia que permanece sendo as mesmas peças. Não se mudou as peças. Mudou os 2 zagueiros, mudou as laterais, o goleiro e tudo mais. Agora, o resultado de hoje passa muito pelos atacantes, pela preciosidade dos atacantes de querer fazer golaço, de querer resolver sozinho. Sozinho ninguém ganha nada. Futebol é um esporte coletivo. Sozinho ninguém ganha nada. E outra premissa, outro ditado que cai muito bem para esse jogo é esse: quem não faz, leva. Aliás, essa é a frase do jogo de hoje. Quem não faz, leva. O Bahia cansou de perder gols. O futebol pune, meu amigo. Quem não faz, leva. E acabou levando o gol já na finaleira do jogo. Bahia perde muitos gols, tá? Falta competência, falta qualidade dos atacantes. Quem estava endeusando o Biel, quem estava endeusando o Kaique, hoje caiu na real. Eles são jovens, eles vão errar. Isso é normal. Não estou condenando nem Kaique, nem Biel. Eles são jovens, são normal, isso é normal. Não são jogadores formados 100%. Eles estão em formação ainda e têm lampejos de craque, mas não são craques. Não são craques. E pensam que são craques. Tem jogador aí achando que são mais do que são. Achando que são craques e querem fazer golaços. É pura preciosidade, gente. O Kaique perdeu gols, o Goulart perdeu gol, o Biel teve a chance e não aproveitou. E outra coisa, Ricardo Goulart e Everaldo não têm condições de jogar junto. Às vezes, em alguma jogada, como foi no jogo anterior, pode ser que dê liga e eles se complementem, mas não é a regra. 2 centroavantes nunca foi regra. 2 centroavantes, a não ser que sejam 2 centroavantes
extra classe. Aí é outra coisa. Se você tem um Romário e se você tem um Ronaldo Nazário, tem que jogar os dois são craque, mas aí é outro departamento. Com isso, tendo dois centroavantes, tira a força do meio de campo e tira a força das jogadas laterais. Que, aliás, hoje nem Cicinho, nem Borel, nem Rian, nem sei lá mais quem, não mostrou a sua eficiência. Tá? Muita displicência, muito jogador achando que são mais do que realmente são. Né? E o Ferroviário até não teve muitas chances, mas quando chegou, teve a liberdade para fazer o gol. Everaldo até não foi tão ruim assim, não foi tão mal assim, né? Até melhorou um pouco, fez um gol de pênalti, deu uma assistência para Biel, que até não soube aproveitar, né? Diante dessa preciosidade que eu estou falando. E Biel e Kaique decepcionaram nesse sentido. Não deixa de ser os bons jogadores que demonstraram no início da temporada, não. Continuam sendo os mesmos jogadores, só que decepcionaram nesse sentido de tentar resolver sozinho, tentar fazer golaço, tentar, enfim, enfeitar demais, quem sabe, né? Muita individualidade, faltou o espírito coletivo. Gente, futebol é esporte coletivo. E tem que treinar mais finalizações. Se o Renato Paiva, um exemplo, treina 1 hora de finalização por dia, que vá treinar 2 horas, que vá treinar 3 horas, porque esse é um mal que persegue o Bahia, não de hoje, desde a temporada passada. Finalização. O Bahia tem que treinar finalização. Tá? Esse é um mal que acompanha o Bahia já há muito tempo. E trabalhar mais a bola, né? Ver que o futebol é realmente um espírito em que a individualidade, a não ser que seja um super craque, não vai resolver sozinho. E a dupla de zaga com problemas. O Davi Duarte falta ritmo, falhou hoje, né? Falta entrosamento, inclusive. Tá? Defesa lenta, batendo cabeça, e o Pulga deitou e rolou. Tá? No Bahia, o menos pior, acredito que tenha sido o Mugni, que entrou, deu um outro ritmo, entrou bem inclusive, né? E às vezes eu sempre digo, é melhor fazer o simples, concluir, não enfeitar demais, desde que a bola entre. Futebol é simples, a bola tem que entrar. E mais uma vez, Bahia cria muitas oportunidades e não mata o jogo. Não adianta criar muitas oportunidades e não finalizar bem. Por isso que eu digo, tem que treinar mais finalizações. Pulga sozinho fez 2 gols, né? Foi o craque do jogo, deu muito trabalho para a zaga do Bahia. E o Rezende acabou fazendo falta. Rezende não jogou e o meio de campo do Bahia naufragou, principalmente na questão defensiva. E se não resolver esse problema, daqui a pouco vai acabar sobrando para o técnico, que eu acho competente. Só que é difícil. São muitos jogadores contratados, perde-se o espírito de coletividade. A verdade é que o Bahia está em risco na Copa do Nordeste. Está em risco na Copa do Nordeste. Uma das prioridades do Bahia nessa temporada está em risco. Por quê? Porque falta competência na zaga, porque falta competência no ataque, e aí não tem jeito. Né? Quantidade de gols perdidos é alarmante. Só para complementar, para não deixar passar em branco, Acevedo muito mal, titubeou demais na marcação. Resta dizer, né, que o Bahia não fez um bom jogo, né, e tropeçou diante do Ferroviária, depois de chegar a virar a partida, deu mole e acabou permitindo o empate. Na noite deste sábado, Tricolor ficou no empate em 2-2 com o Ferroviário na Arena Fonte Nova, que recebeu um bom público pela segunda rodada do torneio regional. Eric Pulga colocou o Ferrão na frente, deixou tudo igual e já no final, após Mugni e Everaldo virarem o placar,
festival de passes errados também foi marca desta partida, e assim foi o primeiro tempo do duelo na Fonte Nova. Em meio ao perde e ganha, foi o Bahia quem ficou mais com a bola, teve um domínio aparente. O tricolor não conseguiu criar muitas chances, principalmente pela dificuldade no meio de campo. Raul Gustavo terminou sendo o principal criador da equipe. E quando um zagueiro se torna o principal criador, é porque tem problema aí. Tá? Lançamentos para Rian e coisa e tal, né? E o Ferroviário, por sua vez, se fechou e pouco saiu para ataque no primeiro tempo. E apesar da dificuldade de criar, o Bahia teve duas boas chances, mas Cicinho e Kaique acertaram a trave. No segundo tempo, a metade final do jogo foi muito emocionante, foi muito pegado e mais eficiente no contragolpe. O Ferroviário abriu o placar do jogo com Eric Pulga, o craque do jogo, o destaque da partida, após linda jogada de Éder Lima. Mas Renato Paiva colocou o Mugni na partida e o argentino empatou em bela cobrança de falta. Inclusive, deu outro ritmo ao time do Bahia. Na reta final, o Bahia pressionou muito, né, virou numa cobrança de pênalti de Everaldo, mas já nos acréscimos, Eric Pulga deixou tudo igual. Um público aí de 24 mil pessoas presenciou esse empate decepcionante do Bahia, que deixou a torcida, me permita o trocadilho, a torcida com uma pulga atrás da orelha desse novo Bahia do Renato Paiva e do Grupo City. Foi o que eu vi de Bahia 2, Ferroviário 2. Deixe nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você pensou, o que você pensa deste jogo. Dê joinha, te inscreve no canal. Uma boa noite.